Olá, meus amigos, amigas, que bom que estamos juntos para mais esse chamamento. 17ª fagulha, tornar-se humano. Meu nome é Márcia Mêndola, você está aqui nesse canal de reflexão, de autoconhecimento, de transformação. Que tal? Que tal se colocar aqui disposto, disposta a fazer esses exercícios para um despertar de consciência e passarmos a criar a vida que queremos ter. Aqui nessa fagulha, ele coloca que nós temos uma bússola moral. Vai ser um pouquinho repetitivo, porque nós já discutimos isso em vídeos anteriores. Mas é interessante a gente reforçar e tocar nos pontos. Lembra que é um caminhar, um passo a passo adiante, mas sempre nos nós estamos fortalecidos, nós estamos mais conscientes a partir dos conhecimentos, dos recursos já adquiridos. Então, a gente só consegue avançar um pouquinho porque já conquistou alguma coisa, né? Algum conhecimento, já trazemos alguma bagagem. Enfim, ele fala aqui que nós temos uma bússola moral. O que você acha disso, dessa bússola moral? O que você entende? Você vê uma bússola ela vai, né, apontar uma certa direção, que vai nos dar uma orientação. Então veja que não quer dizer que a gente vá seguir por ali, mas é um indicador moral. O moral tem a ver com as regras, com aquilo que é dito como certo, errado, bom, mal. E isso é um julgamento, né? Se eu digo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Eu costumo falar com as minhas clientes que eu não gosto de olhar as coisas no sentido de estar errado, embora a gente possa fazer esse julgamento. Eu errei, isso aqui era para ser feito de tal jeito, eu errei. Mas o que eu entendo nesses nossos processos de vida? É diferente de você fazer algo como matemática tem isso, né? 1 mais 1 é igual a 2. Se eu coloco 3, tá errado, né? Isso fica muito claro. Quando a gente vai entender na Montessori uma coisa muito interessante, esse conceito que ela traz a partir do material que ela criou. Porque o material que a criança vai utilizar, ele próprio tem a informação do que é o certo, do que é o errado. Como assim? Eu não tenho os materiais, né? Porque eu não trabalho com isso, mas pensa numa caixinha em que você tem vários pezinhos e cada um com o seu tamanho, né? A sua circunferência. E se eu puser o pequenininho no buraco maior, que cabe aquele peso maior, ele vai entrar, mas não justo, não é a medida exata, mas entra, correto? Né? A gente consegue colocar, só não conseguimos colocar o peso com a circunferência maior no buraco menor. Então, isso vai indicar para a criança de que tem alguma coisa que está errada, coloca entre aspas. Ou seja, ninguém vai precisar dizer para ela, você errou, não é assim que se faz. Ela vai perceber na prática dela, em que ela está aprendendo, aí que é importante, a gente fala muito que aprende com erro. Eu também não entendo dessa forma. O que eu entendo é que o erro, ele é uma informação. Então, se eu falo que está errado, eu estou julgando também. Eu estou dizendo que aquela informação é erro. Tá vendo? Eu estou dando um nome para uma experiência, para uma vivência, para um acontecimento.
Eu estou dizendo que aquilo é um erro. Mas o erro é um julgamento. Eu posso dizer simplesmente que a criança fez aquilo, descrever. Quando a gente quer escapar do julgamento, a gente vai para observação e descrição. A gente vai descrever aquilo que está sendo feito, né, o acontecimento. Então, nós partimos para o fenômeno, a observação daquele fenômeno. Então, vamos lá. A criança observa o objeto e o que ela fez. E ela percebe que aquele peso não entra ali, no único buraquinho que sobrou. E com isso ela vai fazendo outras experiências, outras tentativas, até que ela descobre que cada um tem a sua medida exata e que vai ocupar aquele espaço. Ninguém precisa dizer para a criança que é erro, ela não vai entender erro. Ah, eu errei. Isso é coisa que a gente aprendeu. A gente lida com essa experiência que a gente passou a nominar por erro. Entende o raciocínio? Quero saber, escreve nos comentários se vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou fazendo, tá? Mas a criança, ela não precisa conhecer essa experiência pelo nome de erro. Ela simplesmente reconhece a experiência, ela vive aquela experiência e ela aprende com a experiência. Ela não aprende com o erro, ela aprende com a observação dela, com o interesse dela, com a vontade dela de executar aquela tarefa. Então, ela aprende estando interessada, concentrada e fazendo. O que ela tem ao executar são várias informações possíveis. A gente tira o nome erro e coloca informações. Entende a diferença? Por quê? Porque o julgamento é moral. Então, quando ele fala que nós temos uma bússola moral, é nesse sentido. Eu não entendo que a gente tenha uma bússola moral porque nasceu com isso, tá? Eu entendo que a gente tenha porque a gente foi ensinado, foi dito, foi nomeado, foi julgado. Por isso que eu fiz esse introito todo, falei, expliquei essas coisas todas. Porque quando a gente nasce, estamos aqui no mundo, vivendo no mundo, sendo educados por adultos, né? Os adultos responsáveis pelas crianças estão ali. Nós somos hoje adultos passando esse tipo de informação. Esse tipo de informação que a gente vai julgar e dar nomes, rótulos, que tenham sentido. Então, nós temos, de qualquer forma, uma impressão sobre as coisas. Nós vamos observar e vamos compreender que aquilo que foi executado não é bem assim. Existem outras maneiras mais eficientes, eficazes, né? E aí eu vou entrar aqui, mais coerentes, mais alinhada. Ele vai dizer aqui desse desalinho. As pessoas que não agem de forma coerente, né? Coerentes com elas mesmas. Então, quando ele usa aqui ainda o certo e errado, mas eu vou aprofundar um pouquinho isso. O que eu quero trazer para a nossa reflexão? Quando eu vivo uma experiência e aquele acontecimento, eu estou alinhada, então eu ajo com coerência com aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. O que eu estou querendo dizer, né? Para onde eu estou indo? Eu estou indo no sentido de dizer que nós nos colocamos de forma autêntica no mundo. Então, eu me mostro como eu sou, como eu sinto, como eu penso, né? O que é diferente
de quando eu tenho informações do que é certo e errado fazer, e aí eu passo a modelar, a transformar o meu modo de ser no mundo a partir desses padrões. E com isso eu posso deixar de agir de forma autêntica, alinhada comigo mesmo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso. Então vamos lá. Geralmente a gente vê isso em que situação? Nas situações em que precisamos nos comportar de determinada maneira para agradar, para ser aceito, para evitar punição. Então, a criança pequena, ela vai aprender, se toda vez que ela faz alguma coisa errada, ou seja, alguma coisa que desagrade os adultos, e esses adultos, ao ficarem descontentes, eles ou irritados, né, eles podem brigar com a criança, pode castigo, retirada de privilégios, eles vão adotar medidas punitivas que vão desagradar a criança. Então, a criança vai perceber que toda vez que ela faz alguma coisa e a reação dos adultos é não gostar daquilo e, com isso, fazer com que a criança passe por uma experiência desagradável, ela vai querer evitar, como nós queremos também evitar a dor e buscar o prazer. Então, nós buscamos o amor, nós buscamos a felicidade, nós buscamos essa busca pelo nosso bem-estar. Ela é uma busca legítima, é uma busca que faz parte da natureza humana, ela faz parte de toda a natureza. A gente busca aquilo que nos faz bem, para nos manter vivos. Aquilo que nos prejudica, que nos faz mal, ou nos faz, por exemplo, comer alguma coisa estragada, passou mal, a gente não vai mais comer. A gente vai evitar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos desagrada, aquilo que nos prejudica, aquilo que pode nos levar à morte. Então, isso está em nós, está nos animais, faz parte. Quando eu tenho essa experiência, eu quero evitar. Isso é muito claro, por exemplo, não sei se vocês já tiveram experiência, eu já tive a experiência de comer camarão num restaurante. Esse camarão não estava bom, eu tive um problema gastrointestinal, uma intoxicação alimentar, e com camarão a coisa pega. Eu fui parar no hospital. Pergunta se a partir disso eu comi camarão. Nunca mais comi camarão. O corpo, ele guarda essa informação. Ele guarda a informação de que camarão faz mal. E a gente já tem uma resposta de rejeição. Aquilo que uma vez nos fez mal, naturalmente a gente tende a rejeitar. Isso, para uma experiência psíquica, emocional, também acontece. Se o adulto que eu amo, se eu sou uma criança, o adulto que me protege, que é referência para mim e que eu amo e que eu quero estar com aquela pessoa, porque ela que vai me dar segurança, se ela briga comigo, eu perco o referencial de segurança. Com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar agradar aquele adulto para me sentir seguro, protegido. Além disso, existe também a possibilidade de, nessa relação, me sentir desprotegida, abandonada, tendo que me virar sozinha. Então, nós temos desdobramentos aí, pessoas que ficam
dependentes querendo agradar e pessoas que acabam se afastando, se isolando. Nesse contexto é que pode vir a mentira. E eu reforço muito quando a gente vai educar, toda vez que a criança comunicar, né, que ela mentiu, e ela, ao dizer isso, ela está tentando reparar aquilo que ela fez, ela não pode ser punida, repreendida de forma alguma. Ela tem que ser encorajada. Fico feliz que você tenha me dito agora a verdade. Deve ter sido muito difícil para você. Eu imagino que você esteja com medo. Tudo isso a gente pode falar para ela, com frases de encorajamento, dizendo que bom que você assumiu que mentiu e que agora você está reparando. Porque se a criança mente e quando ela diz a verdade, dizendo que havia mentido antes e a gente pune, ela volta para a mentira. Eu não posso dizer a verdade. Toda vez que eu digo a verdade, eu sou punida, sou castigada, beco sem saída. E ela quer o quê? Ela não quer ser punida, ela não quer ser castigada, ela quer o bem-estar e ela quer manter a segurança. Ela quer se manter numa relação de amor, de proximidade. Com isso, se a gente parte para a mentira, a gente vai para a dissimulação e é um mais alto grau de distanciamento de quem nós somos para quem nós nos mostramos. Criamos uma persona, um personagem. É este que vai estar no mundo, mostrando a cara, né, a máscara, e ali por trás uma pessoa que não pode se mostrar porque ela não é aceita como ela é. Isso descaracteriza, é um desalinho, né? E a pessoa, a gente vê nos casos graves, pessoas com mentirosos compulsivos, dissimuladores, pessoas que realmente enganam. A gente falou aqui do anel de Giges em outro momento, né? Porque ele faz essa pergunta para a gente escrever no caderninho. Aqui ele faz a pergunta que eu tinha feito uma provocação em outro vídeo. Quem você é quando ninguém está te olhando? Essa pergunta-chave que coloca em xeque a coerência e o alinhamento entre os nossos gestos e os nossos valores. Aqui retomamos a questão moral, fala dos nossos valores. Quais são os nossos valores? Você está alinhado com eles? Você é coerente? Qual é a sua postura no mundo? Você sente que precisa mentir em alguns momentos para poder ser aceita? Você sente que precisa esconder aquilo que você faz? Ninguém pode saber, então você faz escondido, você mente. Por quê? Porque você sabe que vai desagradar? A gente tem que agradar o outro ou veja só que situação. Eu quero fazer uma coisa. Só que eu sei que se eu fizer essa coisa, eu posso desagradar algumas pessoas. Então, na frente dessa pessoa, eu faço aquilo que ela quer, aquilo que agrada. Mas quando ela não tá ali presente, né? O pai e a mãe não estão olhando, a professora não está olhando, marido, esposa não estão olhando, e assim vai, né? Aí eu faço outras coisas. Eu não estou falando, né? Estou falando de coisas simples. Às vezes é simplesmente uma coisa. Vou dizer uma coisa aqui. Pessoas com dificuldade para emagrecer, pessoas que comem compulsivamente ou bebem compulsivamente. Vocês acham que a pessoa que é alcoólatra ou a pessoa que come demais é uma pessoa às vezes muito torturada psiquicamente,
emocionalmente. Por quê? Porque ela quer controlar, mas ela não consegue. O usuário de drogas também. Às vezes quer fazer um esforço para sair daquilo e não consegue. Então, tem pessoas que comem, por exemplo, escondido. Comem de madrugada ou guardam em gavetas, em lugares assim, que são escondidos. Guardam bala, chocolate, biscoito, essas coisas que são é, é, os alimentos, não quero usar a palavra alimento, mas que são as gulodices, aquilo que tem açúcar, aquilo que... e a pessoa come escondido, come dentro do carro, come quando não tem ninguém, né, em casa, enfim, em oportunidades em que essa pessoa não vai ser flagrada comendo, bebendo, usando droga, porque elas sabem que aquilo ali não vai fazer bem para ela, aquilo é uma compulsão, ela sente vergonha, ela se sente extremamente frustrada por não ter conseguido lidar com aquela compulsão, né? Estou falando de uma forma bem aqui, só a título de exemplo, bem limitado, o problema é bastante complexo. Mas eu quero trazer a questão de estarmos desalinhados. E muitas vezes não é uma coisa da qual nós fazemos com prazer. Nós fazemos com certo sofrimento, né? Com certa vergonha. Por quê? Porque ou precisaríamos e gostaríamos de fazer aquilo que é coerente conosco, aquilo que faz sentido para a nossa vida, mas a gente não consegue por causa do julgamento do outro, que nos reprime, ou porque gostaríamos de não fazer e não conseguimos controlar isso e acabamos fazendo, e também existe o julgamento do outro. O tema é bastante complexo, vale a pena a gente refletir a respeito disso, nos debruçarmos na pergunta, né? Refletirmos essa pergunta, quem você é quando ninguém está te olhando, e ele fala, incômoda, mas necessária essa pergunta, né? Trate de respondê-la sem pressa, no caderno de notas. Então, existe sim essa ideia de que estamos aqui num processo precisando aprofundar. Para quê? Para que a gente comece a compreender onde que estamos desalinhados, onde que nós não agimos de forma autêntica, coerente. Em que aspecto da nossa vida, que área que a gente está precisando olhar e buscar fazer essa compreensão, essa tomada de consciência, porque a partir dali é que eu consigo fazer algo para transformar. E ele coloca aqui duas hipóteses. A primeira, a autojustificativa, que a pessoa, ela não quer entrar em contato com essas reflexões. Então, por isso que eu vou destacar agora. Porque não é uma reflexão fácil de fazer. É uma reflexão que pode ser muito dolorosa. Perceba, se você está aqui e quer continuar, né, com a leitura, com essas reflexões, isso é um exercício bem profundo. Então, vamos encarar isso. Respira fundo. Respira fundo.
Se precisar dar um tempinho, depois volta no vídeo de novo, porque ele coloca, existe aquele momento em que a gente vai tentar distorcer, não entrar em contato com essa dor, porque dói. Então, ou eu vou entrar em contato com isso para tomar consciência, para começar o processo de transformação, ou eu não quero entrar em contato e eu vou me afastar como? Com a autojustificativa. Todo mundo faz isso. Ah, isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é desse jeito que são as coisas funcionam assim na vida, a gente tem que viver a vida como ela é. Quem assim se comporta cria um tipo de universo paralelo e fantasioso. Ou seja, a pessoa está optando, isso é uma escolha, de permanecer ainda num lugar confortável, mas de ilusão. E não é de ilusão por quê? Porque não quer olhar e tomar consciência de que essa forma de agir no mundo está sendo incoerente. Então, ela quer acreditar, por isso que é distorção, e é uma crença, ela quer acreditar que ela está agindo no mundo de forma coerente, sim. Como é que a gente descobre que a gente não está sendo coerente? Quando a gente começa a adoecer. O desalinhamento nos adoece, tá? Mas aí a pessoa não associa que o processo dela, as dores dela no corpo tem a ver com essas dores psíquicas que ela não quer olhar. E a segunda hipótese é a ausência de uma bússola moral. Então, nós temos uma situação mais grave. A pessoa não sente que está errada, não sente que aquilo é um problema. Ela faz o que ela quer. Então, veja que são duas situações que a pessoa não faz essa reflexão mais profunda que a gente está propondo. São duas situações em que a pessoa, uma que ela fica na ilusão, acha que está tudo bem, que ela está tudo certinho, ela continua fazendo as coisas de acordo com aquilo que se espera dela, ela continua fazendo escondidinho o que ela quer e na frente dos outros faz bonitinho, enfim. E a outra quando ela erra, né, ela se justifica, e essa que não. Ela não erra. Ela não sente remorso. O que ela faz porque ela quer. E se vai machucar alguém, não importa. Se é o que a gente vai chamar de os casos de psicopatia, são as pessoas que não têm empatia. Então, no nosso relacionamento, nós vamos buscar, por isso que é tornar-se humano. Veja que o processo de se tornar humano é um processo de se conhecer e ter um relacionamento com o outro, né, de forma empática, compassiva. E quando eu não ajo dessa forma, eu não me preocupo com o outro, eu posso machucar o outro, eu posso ofender o outro. Então, assim, eu me preocupo demais em agradar o outro, outra, eu faço do jeito que eu quero, não importa se isso vai machucar, prejudicar, danificar, ferir o outro. Essa bússola moral nós vamos desenvolver. Né? Nós precisamos desenvolver uma bússola moral. Nós precisamos ter um norte em que nós vamos avaliar, sim. Não quero dizer que a gente não vai fazer julgamentos. Nós precisamos avaliar, de fato, se as coisas são boas, se são certas, se são erradas. Nós vamos precisar avaliar, sim, fazer alguns julgamentos. E sim, como eu falei, eu comi o camarão, passei mal, eu não como mais camarão. E o camarão é ruim?
Não. Camarão é bom? Também não, né? É um alimento. A gente pode escolher comer ou não comer, e aqueles que, por exemplo, têm alergia não vão comer, aqueles que. Enfim, para mim, eu posso avaliar e falar: bom, não quero, tive uma experiência e a informação que eu quero, que eu tenho para mim é esta. E faço as minhas escolhas a partir disso. Então, uma bússola moral, ela é importante, porque é a partir dela que nós podemos fazer determinadas escolhas, que nos torna mais humanos nos nossos relacionamentos. Mas para a gente se tornar humano nos nossos relacionamentos, a gente precisa olhar para quem nós somos e como agimos, como queremos agir, alinhar o pensamento, o sentimento, sermos coerentes e aquilo que nós fizermos às claras também ser aquilo que nós fazemos às escuras, ou seja, não ser dissimulado, não mentir, não enganar para mostrar uma aparência de pessoa boazinha, né? De uma pessoa correta, olha os julgamentos aí, quando na verdade a gente está por trás fazendo aquilo que é reprovável. Esse tema é denso, esse tema é profundo, esse tema tem muitos desdobramentos. Então, nós vamos parar aqui, deixar refletir um pouquinho, vamos deixar arejar, né? Deixar respirar um pouquinho essas ideias, para que elas façam sentido, e depois a gente vai trazendo essas ideias mais suavizadas, né? De uma forma mais tranquila. Eu senti que pode ter ficado muito carregado aqui, muito, não sei, é a minha sensação. Mas a gente pode tratar depois cada situaçãozinha com mais suavidade. Tá bom? Combinado assim? Assim eu acho que eu me sinto também melhor para tratar esse tema. Esse tema também é muito denso para mim também. Tá bom? Então a gente se vê na próxima fagulha. Tenha um ótimo dia.